Hoje o Família dos Devotos está em Campina Grande e juntos nós vamos conhecer o Museu de Arte Popular da Paraíba, conhecido carinhosamente como o Museu dos Três Pandeiros, em virtude das três estruturas circulares. Essa obra foi feita pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer e é um pouco dessa história que nós vamos conhecer hoje em mais um De Butuca na Cultura. Para a gente conhecer um pouquinho mais aqui do Museu dos Três Pandeiros, eu vou contar com a participação de uma pessoa muito especial, que é o professor José Pereira. Professor, muito obrigada por nos receber aqui e contar um pouco dessa história. Pois é, sejam bem-vindos, né? Esse museu foi inaugurado em 2012. Ele, na época, foi pensado para ser um espaço para abrigar, guardar, preservar a cultura popular da Paraíba, artesanato, música, cordel, cultura popular. E esses anos todos tem se prestado a essa atividade. E por que se chama aí tão carinhosamente como o Museu dos Três Pandeiros? É uma história interessante, porque, na verdade, essa é uma obra de Oscar Niemeyer. E Oscar Niemeyer, quando pensou o projeto, ele não imaginou que isso aqui seria chamado de Três Pandeiros. O nome original do museu é Museu de Arte Popular da Paraíba. Porém, na época da construção do museu, as pessoas passavam aqui do lado, os moradores passavam aqui na frente e olhavam para esse lugar. Aí começa a terra de Jackson. É a terra do pandeiro, da sanfona, então eles ficaram imaginando que seriam três pandeiros. Então o povo da cidade nomeou esse museu carinhosamente de Museu dos Três Pandeiros. Então foi uma tradição dos moradores. Exatamente, foi o povo que deu esse nome, na verdade. Então esse nome é o nome que todo mundo conhece, o museu, apesar do nome oficial ser Museu de Arte Popular da Paraíba, mas as pessoas só conhecem como Museu dos Três Pandeiros. E o que os visitantes encontram aqui? A gente tem, no momento a gente não tem uma exposição permanente, né, do nosso acervo. Nós temos um acervo de mais de 5 mil peças de artesanato, mídias sobre os artistas locais também. Esse acervo está guardado no momento, porque a gente está numa política de receber novas exposições temporárias, também ligadas ao cordel, à cultura popular e ao artesanato. Então, nesse momento, temos 3 exposições em cartaz das mais variadas modalidades, tá certo? Fiquei curiosa para conhecer, podemos ir? Vamos lá. Então vem com a gente. Professora, aqui nós chegamos no primeiro espaço do museu, né? A primeira exposição. O que vocês reúnem aqui, assim, de próprio? Essa exposição ela foi inaugurada ano passado, no mês da cidade, outubro, e foi para contar um pouco a história da cidade. Os 160 anos de Campina Grande, um pouco de arte, história, devoção, ciência e tecnologia. Então aqui está um pouco de cada parte dessa, tá certo? Então aqui, por exemplo, desse lado aqui a gente inicia com os lugares, tanto lugares quanto prédios antigos da cidade, a Feira Central de Campina Grande, na época da década de 30, 40, prédios importantes, lugares importantes da cidade que hoje estão aqui registrados antigamente, no início do século passado, né? Então, é registros de atividades importantes da cidade, acontecimentos importantes da cidade. Como eu disse, Campina Grande foi uma cidade muito pujante. Ela sempre foi muito à frente do tempo dela, né? Uhum. E, professora, aproveitando que a gente está aqui falando de Campina Grande é conhecida como a Rainha da Borborema. Por qual motivo? Isso. Nós estamos num planalto, que é o planalto, né, chamado Planalto da Borborema. Ele inicia aqui e vai até o sertão. Então, nós estamos em cima desse planalto. E Rainha porque Campina ela é uma metrópole, uma região metropolitana, na verdade. Em volta de Campina tem várias cidades. Campina é muito demandada e muito procurada. Então, por esse motivo, ela é a rainha da Borborema, desse planalto, onde ela está como que em destaque, né? Uma cidade no monte, uma cidade vista no monte. E qual a importância desse espaço aqui para a cultura nordestina, para vocês, moradores? A coisa mais importante é justamente essa preservação e divulgação da nossa cultura, né? Eu acho que uma cidade, um estado que consegue permanentemente manter viva a história, a memória da cidade, eu acho que isso reforça a identidade do povo e a sua cultura. E nesse caso aqui a gente tem essa obrigação de divulgar, de preservar a cultura popular da Paraíba, a nossa cultura popular. Nesse sentido, a gente dá a oportunidade das pessoas se auto-reconhecerem, se auto-entenderem e construir sua identidade de povo nordestino, povo paraibano, né? Por esse motivo, eu acho que o nosso museu tem essa importância.
professor, chegamos nesse segundo espaço, a qual ele é dedicado? Bom, esse espaço aqui está dedicado à xilogravura. Eu não sei se todo mundo tem compreensão. A xilogravura é uma técnica de impressão que a gente constrói a base na madeira. Claro que existem outros materiais hoje que se utiliza também, mas a madeira é original. Você talha uma imagem e faz a impressão no papel. Então aqui tem um trabalho de um artista muito conhecido em Campina Grande, chamado Arnilson Montenegro. Então, ele é um pesquisador, na verdade, um estudioso da xilogravura. Então, aqui ele tem um experimento, na verdade. Vocês vão perceber, por exemplo, que ele utiliza vários materiais diferentes da madeira para criar os moldes e fazer as impressões. Essa exposição ele chama de uma exposição como se fosse uma instalação onde vai apresentar para o público um pouco que ele experimenta nas técnicas com relação à xilogravura e à calcogravura também, que são técnicas usadas pelos nordestinos para construir, né? Produzir figuras ligadas ao cordel e à cultura popular. Aqui se usa muito, né? Isso, é. A gente tem, muito forte para a gente a questão do cordel, ou da literatura de cordel. E ela, a base dela, a base é a história toda que o cordel é utilizado para contar uma história. Surge numa época em que não existia, só existia o rádio, não existia outros meios de comunicação. Então o cordel era um meio de comunicação também, de forma rimada, mas era um meio de comunicação. Então todas as capas dos cordéis eram construídas a partir da xilogravura, da construção das matrizes e a impressão daquelas figuras que estão na capa dos cordéis. E aqui nós chegamos no terceiro e último espaço, isso mesmo, professor? Exatamente. Esse espaço aqui ele está dedicado à cultura nordestina, na verdade, do sertão, né? A nossa história. Então, a exposição que está em cartaz aqui, ela é intitulada Os Sertões que nos Atravessam. Um trabalho belíssimo de 3 jovens artistas visuais da cidade de Patos que construíram essa bela exposição. Eles estão aqui presentes para falar um pouco com mais detalhes dessa bela exposição. Então, a gente quer falar com as artistas agora, né? Vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho com elas. Nada melhor do que conhecer as obras falando com quem as idealizou. E eu estou aqui com as meninas. Gostaria de saber o nome de cada uma. É a Rebeca, Amanda e Juliana. Juliana. E a Rebeca vai falar um pouquinho com a gente de como que surgiu essa ideia de expor aqui, né, no Museu Os Três Pandeiros, com a obra Os Sertões, né? Os Sertões que nos atravessam. Isso. Então, ela conta a história do sertão que vai além dos estereótipos que são apresentados na grande mídia, principalmente, né? A gente sabe que sertão tem sim seus ciclos de seca, a gente sabe que o sertão tem suas dificuldades, mas acima de tudo o povo sertanejo sabe abraçar e aprendeu a lidar com todas essas dificuldades de forma muito bonita e se superou através disso. E hoje em dia a gente não pode mais ser reduzido a essa imagem de tanto tempo atrás, porque as coisas mudaram muito. Então a gente trouxe nas obras essa parte bonita do sertão, a força, a fé, que ainda é muito forte, essa capacidade de acolher, que também é gigantesca e surreal. Então a gente, através das obras, através das instalações, a gente quis quebrar um pouco todos esses estereótipos que circulam por aí. E Rebeca, por que as pessoas devem vir conhecer, primeiramente, né, a exposição de vocês, mas depois, que carinho especial que vocês têm aqui pelo Museu de Arte Popular da Paraíba? O Museu de Arte Popular da Paraíba ele é extremamente importante para a cultura local. Ele tem abraçado muito os artistas locais, então trazer os sertões que nos atravessam para cá foi um presente gigantesco para nós enquanto artistas. Nossa primeira vez expondo no Museu de Arte, propriamente dito, a gente já havia exposto em lugares menores, né? Então, estar aqui num berço da arte paraibana é extremamente feliz para a gente e os sertões que nos atravessam é uma oportunidade de todos os visitantes fazerem um mergulho não só no sertão, nos sertões de fora, nos sertões físicos, mas nos sertões de dentro, no sentir mesmo. Porque a gente sabe que tem um pedacinho do sertão no país inteiro.
Então é uma forma das pessoas se encontrarem com esse pedacinho do sertão que existe dentro delas. Que lindo! Meninas, muito obrigada por nos receberem e por nos mostrar um pouquinho desse trabalho tão impecável que vocês realizaram aqui, A viu? gente que agradece. E fica então o nosso convite para vocês virem visitar o Museu de Arte Popular da Paraíba, virem visitar essas exposições e conhecer um pouquinho mais do nosso Nordeste brasileiro. Eu vou ficando por aqui, mas vocês já sabem, já já eu tô de volta com mais um De Butuca na Cultura. Até mais!